E aí, meu irmão, como é que está o seu coração? Está carregado? Está pesado? Ou você sente que o seu coração está leve? Você tem alegria, tem gozo? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Nessa noite eu gostaria de falar respeito a algo tão importante para a nossa vida, quanto é o gozo do Senhor. Para isso vamos ir na palavra do Senhor, que está no Salmo 5, versos 11 e 12. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Meu irmão, temos que começar falando que o ser humano, naturalmente, ele está inclinado à tristeza, depressão, pessimismo. Muitas vezes a gente deseja aquilo que não possui e desprezamos aquilo que a gente tem. Se você assiste, por exemplo, o jornal, ele vai noticiar as coisas ruins que acontecem, as tragédias. E é muito difícil que ele fale a respeito às coisas boas que no mundo acontecem e os milagres que Deus faz, ainda nesse tempo que a gente vive. O salmo que acabamos de ler, os 2 versos, é uma exaltação a que nos alegremos, nos gocemos e cantemos a Deus com alegria. Por quê? Porque Deus é a nossa proteção. Agora eu gostaria de desafiar você para que você pense aí na sua mente se você tem algum motivo de gratidão a Deus. Se Deus fez alguma coisa na sua vida que mereça que você agradeça a Ele por esse milagre, por essa condição que Ele colocou você. Vai aparecer aqui na tela embaixo algumas das citas dos motivos que eu gostaria de dividir com você nessa noite, pelos quais eu sinto alegria e gozo respeito à obra que Deus tem feito na minha vida. O primeiro motivo que eu tenho de gratidão a Deus é que Deus perdoou o meu pecado. Eu merecia o inferno, mas Deus, Ele me premiou, Ele me abençoou com a eternidade. E o que fala a palavra de Deus é que as coisas velhas, a velha natureza que eu tinha, ela foi mudada por uma nova natureza. Eu sou nova criação de Deus. O segundo motivo que eu vejo para ter alegria e gozo ao Senhor é porque posso viver uma vida com paz. Não é uma paz que depende de circunstâncias. Não é uma paz que depende das coisas externas, senão uma paz que depende da obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ela não é circunstancial. Ela depende da morada do Espírito Santo, do reino do Espírito Santo de Deus dentro da minha alma. Então, outro motivo que eu vejo para ter gratidão a Deus é que Deus, Ele supre as minhas necessidades, como Ele tem prometido na sua palavra. Ele supre as minhas necessidades da ordem espiritual, Ele faz milagres na minha vida. Às vezes eu vejo uma situação na minha frente que parece que não vai ter uma saída e Deus traz para mim essa saída. Mas Deus também abençoa a minha vida falando financeiramente. Ele supre as minhas necessidades também e traz prosperidade na minha vida financeira. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagre e Ele falou na sua palavra que Ele ia suprir as nossas necessidades segundo, conforme as suas riquezas em glória. Imagina quantas riquezas em glória Deus tem, o dono do universo, o criador de todas as coisas. Será que tem alguma coisa difícil para Ele? E com toda essa bênção, Ele nos abençoa. Mas o motivo maior que eu tenho para ter gratidão a Deus é pensar que Jesus, Ele se preocupou de cada detalhe. Tanto é que Ele foi, segundo falou lá em João, Ele foi na nossa frente para preparar lugar, uma morada, para a gente morar junto com Ele. Porque Ele falou que Ele queria que onde Ele está, a gente também esteja junto. Irmão, se começamos a numerar aqui motivos para ter gozo e gratidão a Deus, irmão, possivelmente o vídeo vai ficar bem comprido e toda a noite não alcançaria para nomear cada uma das coisas que Deus tem feito na nossa vida e as promessas que a gente tem
que Deus ainda fará para frente na nossa vida. Então, os motivos de gozo são muitos. Agora, tem algumas situações que podem roubar o gozo na nossa vida. Ladrões do gozo, que tornam a nossa vida uma vida seca e amargurada. Eu gostaria de levar vocês para ver a palavra do Senhor. Dois livros diferentes. Um deles, Provérbios 17, 22. E a outra palavra de Deus está lá em Efésios 4. Vamos ler o verso 26 e 27 e 30 e 31. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Meu irmão, se você ama a justiça, é natural que você reaja à injustiça. E o que está falando o verso que acabamos de ler é que podemos irar-nos, podemos ficar chateados, aborrecidos por uma situação que, ao nosso juízo, é injusta. Mas o perigo está nas consequências dessa ira. O primeiro que está falando é que a nossa ira deve ter um prazo de validade, que a nossa ira não pode se prolongar muito tempo, porque quando uma pessoa fica chateada por muito tempo, o que acontece na sua vida é que a pessoa se torna amargurada. Fica com raízes de amargura no seu coração. E o segundo perigo que a gente deve ficar vigiando, que não aconteça na nossa vida, é como a gente reage. Iraos, mas não pequeis. Se você reage a essa situação com violência, você bate na pessoa, irmão, e aí não vai obrar a justiça de Deus. Quando algum desses dois processos acontece na nossa vida, o que a gente está trazendo como resultado, como fruto na nossa intimidade com Deus, o que? Primeiro, estamos nos afastando de Deus. Em segundo lugar, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E no terceiro lugar, estamos abrindo portas para que o diabo tenha legalidade na nossa vida, para que ele possa obrar na nossa vida. O verso de Provérbios 17, 22, o que está falando que o espírito triste, ele seca os ossos. O que quer dizer, irmão? Que a falta de gozo, a tristeza, a amargura na nossa vida é a doença que adoece a alma e o nosso coração. A nossa comunhão com Deus fica atingida por essa tristeza. Você sabe o que eu tento fazer quando eu fico chateado com alguém, quando eu vejo algo que é injusto, ou quando tenho alguma desavença com alguém? Às vezes eu ficava muito tempo pensando nessa situação, nesse conflito com essa pessoa. E isso trazia muita tristeza e muita amargura no meu coração. Agora o que eu estou fazendo é que eu começo a orar por essa pessoa. Se eu tive algum conflito no trabalho com alguma pessoa, com alguém da minha família, eu começo a orar por essa pessoa e começo a abençoar essa pessoa. Se você faz isso na sua vida, irmão, você vai ver que essas raízes de amargura vão sair e, além disso, vão ser substituídas pelo amor de Deus no seu coração. Por quê? Porque você está dando espaço ao Espírito Santo de Deus para que ele cure essa situação que te trouxe amargura. Já falamos, então, desse tema importante dos ladrões de gozo na nossa vida. Agora eu gostaria de falar para você como a gente poderia produzir gozo na nossa vida. Que a gente possa usufruir do fruto do Espírito Santo de Deus, que é o gozo. Vamos ir a uma palavra de Deus que está lá em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Nesse verso que acabamos de ler, está falando como o gozo é parte do fruto do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você pense um momento se você tem, por exemplo, um pé de abacate na sua casa. Você cuida dele para que ele tenha um bom fruto. Assim acontece com o Espírito Santo de Deus morando na nossa vida. Se a gente quer que o fruto do Espírito Santo de Deus seja o que domine a nossa vida, a nossa alma, a gente deve cuidar do Espírito Santo de Deus para que isso aconteça. E tem princípios que, se a gente aplica do jeito certo,
eles podem trazer o fruto do Espírito Santo de Deus, o gozo do Senhor na nossa vida. Não é uma obra mágica. Não é algo que acontece do acaso. Não é algo que seja uma receita de bolo. É simplesmente os princípios certos que a gente deve aplicar para que então o gozo do Espírito Santo de Deus se manifeste na nossa vida. O primeiro princípio que eu gostaria de falar é a leitura da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não lê a palavra de Deus, eu te desafio, eu te faço o convite para que você, de aqui para frente, comece a ler a palavra de Deus. Mas que comece a ler essa palavra com fome, com vontade de que Deus te fale por meio dela. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é sobrenatural. Quando uma pessoa lê a palavra de Deus com vontade de vir para perto, deseja chegar a Deus, a vida dessa pessoa muda. A vida dessa pessoa é transformada. Não tem problema. Talvez você que consegue ler 10 versículos, um capítulo, até 3 versículos. Se você lê de verdade, com fé e com vontade de que Deus te fale, Deus, com a sua palavra, vai mudar a tua vida. O segundo princípio, que eu acho que é extremamente importante, é o fundamento de oração. Talvez você é uma pessoa que faz todo dia uma oração já aprendida e você repite essa oração. Pode continuar fazendo isso, não tem problema. Mas eu exorto você que depois de acabar de fazer essa oração, que você também comece a fazer uma oração espontânea. Uma oração que venha da comunhão, de um diálogo que você quer ter com o Espírito Santo de Deus, onde primeiro você escuta o Espírito Santo de Deus te falar e depois você fala com o Espírito Santo de Deus. Você fala com Deus, mantém uma comunhão com Deus. Se essa comunhão está difícil, junte então jejum também, para que você veja como sua vida vai produzir fruto do Espírito Santo de Deus. Como o gozo do Espírito de Deus ele vai te visitar. Terceiro pilar, que é extremamente importante, é assistência na igreja. A igreja, o segredo da igreja não está no prédio. O segredo da igreja é o povo reunido. O que fala a palavra de Deus? Que ali naquele lugar é onde Deus envia bênção e vida eterna. Além disso, também fala a Bíblia que se tem um lugar onde estão 2 ou 3 que estão congregados no seu nome, no meio dessa pessoa está o Espírito Santo de Deus, está Deus mesmo naquele lugar. Então, irmão, a gente tem as ferramentas na mão para adquirir o gozo do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus domine, reine na nossa vida e produza em abundância o seu fruto. É só agir em pós disso. A obra do Espírito Santo de Deus, irmão, é extremamente poderosa na vida das pessoas. Um dia eu descobri isso na minha vida e na vida das pessoas que eu tenho visto, que têm mudado com comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que antes tinham uma vida desprezível e se tornaram pessoas com uma vida cheia do fruto do Espírito Santo de Deus. Eu lembro uma pessoa, ele estava com um câncer de pulmão extremamente avançado. Eu preguei a palavra de Deus para ele, ele aceitou a Jesus como seu Salvador. E tinha 2 coisas que me chamaram muito a atenção da mudança que ele teve na sua vida. A primeira foi uma mudança espiritual. O gozo que aquele homem tinha. Gozo o tempo todo. Eu entrava no lugar onde ele estava internado e já você conseguia ver aquele sorriso. Ele procurava te olhar sorrindo, contente. A outra coisa que aconteceu, que eu vi na vida daquele homem, foi a paz que aquele homem tinha no seu coração. Imagina, um tumor de pulmão metastásico. Geralmente a dor é extrema. Aquele homem nunca tinha dor. Não se queixava de falta de ar. Quando ele partiu à eternidade, foi tranquilo, calmo. Eu vi ele se apagar na minha frente e ir embora com paz no seu coração. Porque isso aí, irmão, é o que acontece quando a gente dá espaço ao Espírito Santo de Deus para ele reinar na nossa vida. E então, meu irmão querido, fazendo um resumo das coisas que temos falado aqui, a primeira coisa que quero te lembrar é que você tem muitos motivos
para ter gozo e alegria. Muitos motivos para ser grato a Deus. Você foi perdoado. Você tem um Deus que supre as tuas necessidades. Você tem paz do Espírito Santo de Deus. Se isso fosse pouco, você tem a promessa da eternidade. Deus, Jesus mesmo, Ele foi fazer um lugar para que onde Ele está morando, você também more junto pela eternidade com Ele. Tem ladrões do gozo. Lembre, não fique irado mais tempo do que você deve. Não haja contra as pessoas com violência. Lembre que a tristeza, a amargura secam os ossos das pessoas, adoecem a alma da pessoa. E lembre, irmão, de deixar bem confortável o Espírito Santo de Deus na tua vida. Que você possa dar o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Cultive esse fruto na sua vida com oração, com leitura da palavra de Deus, com assistência à casa de Deus, com jejum, falando para outras pessoas da grandeza do Espírito Santo de Deus na sua vida. O gozo do Senhor falou, Neemias, lá no livro de Neemias, que o gozo do Senhor é a nossa força. Que esse gozo seja a tua força para encarar todas as dificuldades que a gente está vivendo nesse mundo. Deus abençoe sua vida, irmão. Se você chegou até aqui conosco no vídeo, eu convido você a que se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com outra pessoa que possa estar precisando, que tenha tristeza no seu coração. Dê um like ao vídeo se você gostou. E também, se você tem algum motivo de oração e você quer que Deus faça um milagre na sua vida, coloque aí nos comentários, que a gente vai estar orando também pela tua situação. Deus abençoe sua vida, irmão, e um forte abraço.